Rios. Agradeço o convite que me foi feito, é sempre muito bom estar aqui. E enquanto juiz, ser convidado para tratar de prerrogativas, me sinto bastante envaidecido, né? Agradeço também o convite que foi feito pelo Dr. Andrei Salmazo, pela doutora Carla Bana, pela visita que me fizeram, enfim, tentar ser objetivo, né? Quem geralmente começa dizendo isso já extrapolou o prazo. Bom, eu gosto muito de um conceito, eu cumprimento também o professor Maurício Dieter, que está aqui, meu dileto amigo. Enfim, tantos amigos que eu estou vendo aqui, vou cometer a infelicidade de não declinar nome a nome. Bom, o ponto é o seguinte, eu gosto muito de um conceito que é fundamental para a ciência, que é o conceito de epifenômeno, né? Que é um conceito que tenta relacionar parte e todo, né? Isso é o grande dilema da ciência como um todo, né? A ciência tem dificuldade em saber como surge a matéria, a vida da matéria orgânica, como que surge consciência, como que surge mente dos neurônios, né? Os senhores pegarem um cérebro e o dissecarem em fatias, tentarem reunir, não se produz consciência, né? Em algum momento há um estalo. É aquela dificuldade em saber o que vem antes, se é a ideologia ou se são as ações individuais, o que vem antes, se é o discurso ou se é a prática. É fato que o discurso anima a prática, mas o discurso também não surge do vazio, o discurso surge da prática, né? As práticas são animadas por discursos e, de alguma forma, esse discurso também engendra novas práticas. Em cada prática há uma ideologia que a fundamenta, em cada discurso há práticas que a projetam e dentro do discurso há contradiscursos, né? Os senhores vão encontrar num regime de escravidão práticas emancipatórias, os senhores vão encontrar numa república, numa democracia, práticas tacanhas e escravocratas. Os senhores podem encontrar juízes liberais em regimes comunitaristas, os senhores podem encontrar juízes fascistas em regime democrático. A grande questão é que tratar de discurso está correlacionado à prática que os senhores conhecem e o discurso que os senhores conhecem, né? Mas há vários discursos. E o momento do Brasil hoje é um momento de clivagem. Nós vivemos um momento em que discursos antagônicos estão se contrapondo, estão disputando a arena pública, e aquilo que permanecia no esgoto da história, aquilo que permanecia no subterrâneo, agora ganha a arena do discurso e tenta gerar convencimento sem nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de pachorra, né? De autocomedimento. Senhores, eu gosto de uma frase que é do Richard Roth, que é fundamental, que ele diz o seguinte: cuida da liberdade, que a verdade cuida de si mesmo. Se nós cuidarmos da liberdade, nós temos uma arena pública para que a verdade possa ser buscada. Mas se por um lado nós tentamos impor verdades ou, de alguma forma, discursos, a liberdade é garroteada logo na sequência. Voltaire, lá pelas tantas, no Tratado sobre a Tolerância, ele relata o caso do Lapivadière, né, que é um cidadão. Lapivadière, ele chega perante uma comissão de juízes na França, em 1780, mais ou menos, e relata para o juiz o seguinte: olha, eu cheguei aqui e tive a notícia que a minha esposa está presa. É fato, ela está presa, mas ela está presa por ter me matado. Eu estou vivo. Então os senhores têm que soltá-la. Eu estava, na verdade, com uma amante, eu estava viajando, cheguei aqui, festei e descobri que a minha esposa está presa. Mas está presa acusada de ter me matado. Os juízes olham para Lapivadière e dizem o seguinte: não queira saber mais de lei do que nós. A resposta imediata. Diante desse epifenômeno que eu mencionava, nós temos um discurso, portanto, sobre crime, um discurso sobre liberdades, um discurso sobre Estado. E esse discurso sobre Estado está sendo engendrado a questão de alguns anos, né, que é um Estado cada vez mais totalitário, mas sobre um discurso humanista, né, um discurso que é projetado como se agora nós vamos defender direitos fundamentais como? Tornando o sistema mais virulento e mais forte. Os juízes precisam de mais autoridade, os processos têm que ser mais céleres, as condenações têm que ser imediatas e temos que ter menos filigranas jurídicas. O processo passa a ser visto como um estorvo e a Constituição como um mal. A Constituição atrapalha e o Estadão chegou a convocar, em 3 ocasiões, uma nova Constituinte. A comunidade, por meio de algumas pessoas, passa a se defrontar com um discurso que imagina que o devido processo é
um incômodo. Por vezes é dito como um mal necessário. Isso também está equivocado, porque o devido processo não é nunca um mal. Isso é óbvio, né? Nós podemos ter guerra sem defesa, podemos ter punição sem defesa, mas nós não podemos ter nunca justiça sem defesa. O devido processo não é um custo para a justiça, senão sinônimo do que é ser justo, né? Não há justiça senão devido processo. E, de alguma forma, por óbvio, isso é tão antigo e tão óbvio, é um truísmo tão grande, que está lá em Beccaria, está em Francesco Carrara, quem dizia que a ciência criminal nada mais serve do que ter a missão de conter os abusos, né? O abuso de autoridade é a razão da existência do direito criminal e é a razão da existência do próprio discurso constitucional, é a razão da existência de nós tentarmos racionalizar as pulsões através das leis. Se não fosse a existência do potencial do abuso, a legislação mesma se tornaria desnecessária. Mas não adianta ter leis se nós não temos o compromisso de cumpri-las. Então, nós vivemos uma sociedade que acredita muito na potência da lei. Eu dou um exemplo bem tosco, né? Tem o PLS 694 do Marcelo Crivella, senador da República, foi aprovado pelo Senado e está na Câmara dos Deputados agora. Ele combina a pena de 5 anos para quem fumar nicotina em veículo público ou privado na presença de criança, adolescente ou gestante. 5 anos de reclusão para quem estiver fumando em veículo público ou privado na presença de criança, gestante ou adolescente. Foi aprovado pelo Senado e está parado na Câmara não porque em algum surto de racionalidade alguém imaginou que isso é absurdo, mas é porque é uma pressão também de quem produz fumígeno. Existe um lobby das empresas que produzem cigarro e é a única razão para que esse projeto não tenha sido aprovado. Portanto, é um sistema que acredita na pena e é um sistema que acredita no sistema judicial, que acredita no poder judiciário como um mecanismo de regulação de conflitos. Mas é aí, por contraditório, o sistema que acredita em si mesmo, duvida de si mesmo quando vem a lei de abuso de autoridade. Os juízes não acreditam nos próprios juízes quando se cuida de proteger as liberdades dos próprios juízes. Os juízes passam então a dizer que essa lei é inconstitucional porque eles desconfiam que na prática, quando vier a ser aplicada essa lei, eles serão alvo de abuso. Mas esse abuso vai ser cometido por quem? Se a lei demanda iniciativa pública, apenas subsidiariamente privada. Quem que cometeria o abuso ao aplicar a lei de abuso de autoridade, se não os próprios agentes públicos? Ao desconfiar da aplicação dessa lei de abuso de autoridade, isso nada mais indica da necessidade dessa própria legislação. O que acontece, claro que nós temos aí em torno de 4 ou 5 adins já para discutir esse tema, vou tratar disso na sequência. Nós temos, portanto, um mecanismo que vai gerar uma solução que é, no mínimo, interessante. Um sistema que, a questão de mais de 30 anos, não promove controle de constitucionalidade em matéria penal, passa a promover um debate sobre controle de constitucionalidade em matéria penal, exclusivamente quando os agentes encarregados de aplicar a lei passam a ser vistos como alvo potencial da criminalização. Há uma dificuldade imensa do Poder Judiciário de filtrar as normas que aplicamos sob a luz da Constituição. Nós aplicamos um código de 1940, um código de processo penal que é de 41, e os senhores, eu desconfio e eu duvido que alguém possa me indicar aqui um acórdão de um tribunal dizendo que uma norma penal incriminadora é inconstitucional. Os senhores vão encontrar normas processuais, os senhores vão ter algum debate sobre desacato, os senhores têm um controle sobre execução penal lá, no que toca a execução dos crimes atrozes, né? Enfim, e um debate processual. Mas dificilmente alguém vai encontrar um acórdão de um tribunal de justiça dizendo que uma norma penal incriminadora é inconstitucional no Brasil. É como se a Constituição ficasse a reboque do Código. E agora, juízes que aplicam gestão temerária, pena de tanto a tanto, e que reputam isso absolutamente constitucional, não viola a taxatividade, não é um tipo anêmico, não é um tipo poroso, vão reclamar que essa legislação é inconstitucional porque viola a taxatividade. Ela provavelmente seja inconstitucional sob esse aspecto, tanto quanto outras inúmeras normas que são aplicadas pelos juízes no Estado brasileiro. Um exemplo tosco, artigo 68, salvo engano, 62 da Lei de Crimes Ambientais, é crime ambiental violar interesse ambientalmente relevante, e ninguém diz qual é esse interesse ambientalmente relevante. Já declarei inconstitucional isso, incidentalmente, o tribunal já reformou também. Já declarei inconstitucional a gestão temerária, a norma do artigo 4º, parágrafo único da Lei 7492, o tribunal também já reformou. E o fato de reformar a sentença não me incomoda, eu não sou dono de verdade alguma. O que me incomoda são os argumentos utilizados para isso. O argumento normalmente é, ninguém nunca disse que isso é inconstitucional. Ou seja,
tudo bem. Eu não quero ser alguém, né? Tem aquele personagem daquele conto, Stanislau Ponte Preta, né? Que o cidadão bate na porta e perguntam quem é você, ele diz é ninguém, é o padeiro, né? Enfim, com esse pano de fundo que eu começo a tratar dessa lei. É interessante ter dois aspectos, duas passagens são muito importantes da obra do Kafka, né? Que talvez seja o cidadão que com maestria tratou da questão do abuso, mas não é o abuso da autoridade de um sujeito, é isso que nós temos que ter em conta. Nunca é o abuso da autoridade de um juiz, senhores. É um abuso da autoridade discursiva. Os juízes, eles não nascem de chocadeira. Os juízes são projeção de uma sociedade que gosta de amarrar a gente no poste e jogar pedra. Os juízes são uma amostra estatística de uma determinada forma de vida, de uma determinada sociedade. E é dessa questão que nós temos que cuidar. Nunca é um problema de um magistrado. Esse magistrado representa uma visão de mundo, e é essa visão de mundo que tem que ser alterada. Que tipo de personagens nós estamos criando na sociedade? Que profissionais estão sendo aprovados nos concursos? Personagens que estão exercendo inclusive a advocacia e que muitas vezes não acreditam nessas garantias. Há pessoas aplaudindo abusos, desde que isso seja conveniente para a ocasião ou retrate seu anteparo político ideológico, né? Bom, vale a pena, portanto, ter em conta duas passagens de Kafka, e isso é bastante interessante. A primeira, né, quando o Sr. K, no processo, é confrontado pelos guardas e ele entrega seus documentos, sua identidade e tenta se apresentar e diz, olha, eu não fiz nada. Os guardas jogam aquilo para o canto e dizem o seguinte, eu não quero saber disso, a gente não lê documento, a gente só vem aqui porque as nossas autoridades, que são autoridades sábias, elas não buscam a culpa na população. Elas, na verdade, são atraídas pela culpa, a culpa que as chamam, e sempre acertam, né? Como já disse o ministro do Supremo, né? Eu sempre sou justo e correto. Então, as autoridades são justas e corretas. Os guardas não podem desconfiar do poder que exercem em nome delas. O JK, o Sr. K, né, diz assim, eu não conheço essa lei. Os guardas respondem, você não conhece, mas vai senti-la. Essa lei você vai sentir, porque é disso que se cuida do corpo do Sr. K que vai sentir essa lei. A outra passagem interessante também está aqui, que é o conto Diante da Lei, conto judaico retratado por Kafka, do cidadão camponês que vai buscar a lei, que fica de frente da porta da lei, que fica a vida toda buscando a lei, e o guarda diz que ele não pode entrar. E o guarda diz, eu sou o menor dos guardas, eu sou imenso, e ainda assim tem infinitos guardas, se você passar por mim, você apanha na sequência. E ele fica infinitas vezes batendo na porta da lei, todo dia na sua vida, até que ele fica senhor de idade, idoso, esmilinguido, morrendo, e ele morre na porta da lei, mas antes de morrer ele pergunta para o guarda, eu estive aqui a minha vida toda, e eu nunca vi ninguém passar pela lei. Ninguém atravessou aqui, ninguém buscou essa lei senão eu. Os guardas lhe dizem, essa porta era sua, e como você não entrou, agora eu fecho, e acabou. Derrida faz um estudo desse conto, muito interessante, né, na obra Atos de Literatura. Derrida diz que isso, na verdade, é interdição da lei. Às vezes as pessoas dizem que isso é a negação da justiça, mas é que a justiça é negação de pulsões. Então, a justiça é um anteparo para dizer o que não pode ser feito. E algumas portas não se abrem mesmo. Só que se a justiça é isso, a interdição, ela não é interdição apenas para o senhor que está lá buscando a lei. Ela tem que ser interdição para todos, inclusive para o guarda, inclusive para o juiz que aplica a legislação. Se a justiça é interdição, é inclusive para os juízes que não podem escolher que leis aplicam. Os juízes não podem se dar o luxo de entender que algumas leis eles podem afastar, alguns sigilos podem quebrar, algumas normas podem violar porque tem a capacidade de discernimento para dizer quando isso é conveniente ou não. Senhores, é com esse pano de fundo que essa legislação tem que ser examinada. De fato, talvez muitos desses dispositivos sejam inconstitucionais pelo que eu vou dizer na sequência. Mas o ponto é que o que está na base aqui são dois discursos. Um discurso que vai buscar uma contraposição ao punitivismo exacerbado, a utilização espetaculosa de processos, a uma mídia opressiva, a juízes que estão se tornando governadores de Estado, utilizando processos midiáticos, e tem que ter quarentena para a magistratura, e uma quarentena longa. Quer ser juiz? Quem vai ser deputado depois? Como diz o Work, é salutar que juízes não sejam eleitos e não tenham a tentação das urnas,
Porque ao sentir a tentação das urnas, o juiz vai ter muita dificuldade em cumprir a lei, que muitas vezes importa necessariamente em desagradar a maioria de ocasião. E isso tem que ser pensado para ontem. Isso está cada vez mais frequente. Cada magistrado quer uma lava-jato chamada de sua, quer se tornar capa de revista, e é humano, senhores. Isso não é um defeito do magistrado, não. Isso é a questão mais humana do mundo. O ministro do Supremo disse que nunca se sentiu tão bem, tão envaidecido, quando numa fila do pão, a padaria inteira para aplaudi-lo, no caso, mensalão. Ele nunca sentiu um gozo tão grande, né, público, né, nesse sentido freudiano, de se deparar com o reconhecimento público. E o que acontece, senhores? Nós temos então esse discurso para conter os excessos que necessariamente têm que ser evitados. E ao mesmo tempo temos um contradiscurso que está agora na base do projeto Garantia Lei e Ordem, que todo mundo está discutindo aí, GLO, né? Um projeto que inclusive busca reprimir manifestações populares com o uso da força. Nós temos agora a repressão cada vez mais intensa de certas manifestações e uma tendência, inclusive, à criminalização do exercício da advocacia. E é com esse pano de fundo, portanto, que nós temos que compreender essa legislação. Basta ter em conta agora a aprovação de um debate aí, né, sobre a aprovação da Lei 13.913, que autorizava lá a interceptação de correspondência de preso, foi vetada, né, pelo presidente da República no que toca a isso, mas a motivação do veto que é interessante, né? É vetado porque é desnecessário, já pode ser feito isso sem nem lei, não precisa de lei. Enfim, dá para avançar, portanto, e daí chego na legislação. Essa lei, que é a Lei 13.869/19, ela decorre de um pano de fundo, obviamente, que não é dos mais tranquilos, né? É um pano de fundo em que grandes personagens da vida nacional estão, de alguma forma, se enfrentando, mas que gera um discurso que é a constatação meio trivial de que o judiciário assumiu um papel na arena pública que não lhe cabe. O judiciário tem que cuidar do passado e não do futuro. Juízes não podem decidir com base em conveniência e oportunidade, juízes não são senadores e deputados. O juiz ele está orientado a examinar provas de algo que ocorreu e nunca para recomendar para a sociedade qual o melhor caminho para ela tomar. Porque quando os juízes decidem dessa forma, nós perdemos muito em legitimidade da decisão. Os senhores podem chegar lá no Congresso Nacional com um placar, com uma faixa e se manifestarem livremente, em princípio, a respeito de qualquer assunto. Tentem fazer isso na Suprema Corte. Vamos fazer lá piquete na frente do Supremo ou dentro da sala dos juízes. E é salutar que isso não ocorra, porque os juízes não são eleitos e nem têm que ser eleitos. Mas se eles não são eleitos e não podem ser eleitos, é conveniente que não sejam, também é conveniente que não decidam como se eleitos fossem. Também é conveniente que os juízes decidam com base em normas que os antecedem, com leis que os vinculam e que não estão à disposição dos próprios magistrados. Cada vez mais o judiciário tem decidido com base em argumentos do que é conveniente, do que é útil, do que é salutar, do que vai ser relevante para a sociedade dali para frente. Mas segundo a ótica do magistrado que está decidindo, que pode não ser a melhor ótica do mundo. Enfim, com essa questão, eu só dou vários exemplos, mas fico num aqui. Se os senhores pegarem, por exemplo, o debate sobre a extensão lá da Raposa Serra do Sol, o ministro do Supremo, no seu voto, ele delibera que norma que tem que ser criada para uma demarcação ser correta. Não estou dizendo com isso que os critérios não sejam adequados e bons, e são muito bons. Mas a questão é que cabe ao Congresso Nacional esse tipo de debate. Sempre que o judiciário tenta se antecipar ao futuro, nós corremos o risco de perder legitimidade e interditar certas portas, as portas kafkianas que eu mencionava, porque elas não poderão ser abertas de novo, né? Quando o judiciário erra e o Supremo erra, quem corrige? A sociedade pode corrigir, mas o custo disso é alto, porque o discurso está fechado. Essa lei de abuso de autoridade, portanto, ela veio com a finalidade específica de se contrapor a uma marcha cada vez mais frequente que está no âmago de uma operação criminal que todo mundo conhece, que está na base de dois vetores bem óbvios, né? O primeiro é fazer acordo de delação premiada com empresários corruptores para limpar o Congresso, depurar o Congresso dos corruptos, não é isso? Então, se faz acordo de delação com os corruptores para, de alguma forma, se depurar os pretensos corruptos. Isso está lá no caso PC Farias, já está lá no caso da
Está lá na origem isso, se os senhores pegarem toda a CPI PC Farias, é quase a mesma coisa, ainda que não houvesse delação premiada. Na base disso também, ainda estou acabando, mais alguns minutos, mas na base disso também está uma visão cada vez mais pragmática do processo, que leva o pragmatismo do processo, que é uma visão que tem um pano de fundo muito interessante na filosofia, Charles Peirce, né, William James, o próprio Habermas, tem uma bagagem interessante de pragmatismo, não dá tempo de tratar aqui. O pragmático, por exemplo, é Alexandre Magno, né? Quando ele se depara com o nó górdio, que ele tem que desatar, ele vai lá e corta, né? Ou Cristóvão Colombo tem que colocar um ovo em pé, o que ele faz? Ele quebra o ovo. Mas no processo penal, nós não podemos ser pragmáticos. O processo penal cuida do que não pode ser feito. O processo penal cuida do que é interditado, para quem aplica a lei. O juiz não pode cortar caminhos e dizer, aqui eu vou conseguir o maior número de condenações, então faço isso. Mas o pragmatismo está cada vez mais presente na arena do discurso. E isso leva a vários abusos, pelo que a gente pode notar. E isso é complicado, porque está gerando agora uma perspectiva estratégica do processo penal, né? Como tem repercussão geral dos casos, cada caso pode gerar um precedente ruim, e o advogado agora tem que se preocupar se aquela tese jurídica que ele vai sustentar no caso não vai gerar um precedente ruim para outros tantos casos. Mas o cliente dele merece a melhor defesa, e a defesa dele tem que ser total e íntegra, não pode ser reificado em razão do sistema. Bom, quais são as grandes questões dessa lei? A primeira, que todo mundo trata dessa lei, mas esquece de uma questão. Primeiro defeito dessa lei, vamos ser sinceros, né? Iniciativa pública para a ação penal. A ação penal tinha que ser privada. Essa é a principal questão. Porque ainda que possa ter ação penal privada, subsidiária da pública, se o promotor de justiça ou o procurador da República promover o arquivamento da apuração, fechou. Não cabe mais, né? Então, aqui nós temos o primeiro debate, teria que ser iniciativa privada. A outra questão é que a lei vinculou todos os tipos a uma espécie de um dolo específico, um elemento subjetivo específico, que está lá no artigo 1º. Para que alguém responda pelos delitos aqui previstos, há uma necessidade de uma finalidade específica de prejudicar o outro, né? O espírito de emulação, que na prática vai ser muito difícil de provar, né? Então, provar que o magistrado colocou uma adolescente, como já aconteceu, no meio de um monte de marmanjos, em 40 pessoas, e ela sofre toda sorte de abusos, que esse magistrado fez isso por espírito de emulação, foi uma juíza, na verdade. Provar isso é muito difícil. Claro que é um juízo de abdução, aqui é possível fazer um juízo indiciário, mas a prova disso é uma prova quase diabólica, né? Tá, então os magistrados que estão reclamando disso estão esquecendo que essa lei exige esse dolo para que os tipos sejam aplicados. Não há tipo imprudente nessa lei. A lei não veiculou em momento algum a punição a título de tipo culposo, tipo negligente, coisa assim. O ponto é que os magistrados estão sentindo que essa lei veio num tom de revanchismo. É um revanchismo pelo fato de que os juízes agora estão aplicando a pena para quem nunca foi punido, no estilo do Robin Hood de toga, né? O Robin Hood de toga, ele não tira a riqueza dos ricos e leva para os pobres. O Robin Hood de toga, ele tira a falta de garantias, o excesso de punitivismo dos pobres e leva para os ricos, né? Então agora vamos nivelar tudo a partir do abuso. Mas quando as autoridades públicas se veem como alvo da repressão penal, daí elas dizem, calma lá, eu acho que é um excesso aqui, nós não podemos confiar tanto assim no sistema. Duvidemos do sistema, clamam os juízes. Eu coloquei numa lista de e-mail, não me responderam muito bem, eu dizia assim, mas meus amigos, os senhores não aplicam gestão temerária e como que isso é constitucional e esses tipos aqui, vocês estão reclamando do quê, né? No fundo, nós temos que tomar cuidado com esse conceito, né, de cinismo do Peter Sloterdijk, a falsa razão esclarecida. Sabe-se que uma coisa não funciona, ainda assim se vende isso. É o sistema penal, né? O sistema penal não funciona. Mas as pessoas compram isso. Então vamos ser abolicionistas? Vamos ser abolicionistas. Mas precisamos ser abolicionistas a partir dessa lei? Ou tem outras coisas para abolir antes, né? Podemos ser abolicionistas do sistema penal, mas não precisamos rasgar a lei que define tortura. Não precisamos rasgar, desde logo, a lei que define abuso de autoridade. Há questões mais vitais para serem tratadas antes disso. Então, na base disso, tem uma dialética fina aqui entre contenção do abuso, né, e a crença no sistema. Eu não acredito que essa lei aqui vai impedir abuso de autoridades, tá? Não vai.
Porque o que falta não é lei, o Brasil tem lei até em excesso, o que nos falta é cultura de cumprir a legislação. Mas, de alguma forma, essa legislação coloca uma placa lá dizendo para todo mundo, calma aí, há limites. Esses limites já deveriam ser conhecidos. Mas um sistema em que o ministro do Supremo diz para um advogado, eu sou ministro e você é advogado, num tom de quem diz, sabe com quem está falando? E isso é simplesmente repetido várias vezes, em várias ocasiões, essa legislação se torna imprescindível. Bom, alguns tópicos pontuais da legislação, eu tenho várias anotações, não vai dar tempo de tratar uma por uma, né? Mas o essencial aqui, talvez, várias normas não vingaram, vários preceitos foram revogados, mas, enfim, preocupa aqui primeiro a questão do abuso de decretação de preventivas, né? Que é o artigo 9º dessa lei. Então, a primeira coisa que essa lei faz é interessante, ela fixa um marco que o juiz vai ter que definir na prisão temporária, o juiz tem que fixar a data final da prisão e cabe a liberdade imediata sem alvará de soltura quando esse prazo for vencido. É o que já está lá no projeto PLS 156 do projeto CPP, né? Se aprovado for, a cada 90 dias teria que o juiz decretar uma nova preventiva com fato novo e, do contrário, o carcereiro tem que soltar a pessoa presa sem alvará de soltura. Né? Há debates sobre isso, eu não vou tratar disso aqui. Mas há essencialmente um abuso, às vezes no Brasil, uma crença na decretação de preventivas que são feitos com espírito punitivista. Né? São prisões que são decretadas para prevenir, prevenção geral, prevenção especial, ou tutela inibitória penal, que é uma coisa discutível também. É para impedir crimes futuros, mas sem muitos indícios de que isso está em vias de ocorrer. Eu recomendo sempre o voto do Sepúlveda Pertence no HC 80717, que vai delimitar essas questões, e uma passagem fundamental lá do Ferraioli, quando ele trata dessa conversão dessas prisões, medidas policialescas, né? Cada vez mais preventivas, e daí a frustração coletiva vem disso. Porque como que funciona o sistema? Os juízes decretam preventivas, né? A população imagina que já condenou alguém, e tudo que vem depois é uma frustração disso. E é o que eu costumo repetir a exaustão, os juízes têm orgulho das suas condenações, porque os juízes imaginam que a condenação é a prova cabal da sua honestidade. Aquele juiz é tão honesto e probo que condena todo mundo. E toda vez que o tribunal absolve ou anula algo, ele como se ele se esforçasse, dissesse assim, bem claramente no site, tentei condenar de todo jeito e não consegui. Dessa vez não deu. Por quê? Porque numa sociedade como a nossa, e não são juízes assim, é a sociedade que é assim, numa sociedade como a nossa, ninguém é inocente diante da suspeita. Se ele é suspeito, alguma coisa fez. E se ele é absolvido, quem o absolveu se torna suspeito também. Então, é por conta dessa situação toda que nós temos um caldo cada vez mais autoritário, que as pessoas imaginam que toda sentença absolutória tenha que ter sido feita por algum mau motivo, algum motivo escuso, e os magistrados cada vez mais também sentem esse tipo de situação e passam a ter que se justificar com receios de serem alvo logo depois também de alguma suspeita pública. O que afasta a suspeita e a desconfiança, senhores, é a transparência, né? A clareza da luz do sol, ou seja, caminhos abertos, né? E processos transparentes. Mas o juiz não serve para condenar nem para absolver, o juiz serve para aplicar a lei e examinar as provas, né? Para isso a função do magistrado é a função que tem que ser feita com serenidade e com pureza de espírito. O juiz tem que atuar com forma a saber que está atuando em nome de uma racionalidade pública que nos antecede. Né? Estou concluindo já. Claro que há várias questões aqui, tópico por tópico, artigo por artigo, teria que tratar de um por um, não vai dar tempo. Mas, vejam, constranger presos. Então, primeira coisa, excesso de preventiva, excesso teratológico em decretação de preventivas, violação de algumas balizas mínimas para a decretação de uma prisão antitempos. É o crime do artigo 9º. Constranger presos, né? Deixar de comunicar a prisão em flagrante é crime também. Programas televisivos, né, desse mundo cão aí. Claro que um dos artigos foi vetado lá, que era fotografar preso, o artigo 14 da lei foi vetado pelo presidente da República, mas essa exposição frequente de presos, isso aqui vai gerar a norma do artigo 13, a aplicação da pena constrangimento de pessoas presas, né, utilizar o corpo do preso como pelourinho da raiva pública, né, como mecanismo de expiação, e o exemplo é bem trágico, mas verdadeiro, né, o Brasil lida com a escravidão ainda hoje, infelizmente.
E isso cada vez mais frequente nessa verdadeira justiça capitão do mato, às vezes, que nós temos. Há juízes e juízes bons, senhores, eu costumo dizer isso, os juízes são bons, né? E a questão nunca é a figura do juiz, é a figura do discurso que está subjacente ao magistrado. Ameaçar com pena de prisão quem deve preservar sigilo, isso aqui é a questão do juiz obrigar advogados a relatar o que ouviram dos clientes, né? Preservação do sigilo, confidencialidade entre advogado e preso, é o crime da lei. Os falatórios presídios federais estão sendo gravados já há questão de mais de 10, 15 anos, não é isso? Essa relação, preservação da relação entre cliente e advogado já não é feita há muito tempo. Uso de algemas como fonte de constrangimento, artigo 17. Interrogatório no repouso noturno, isso aqui leva ao que se chama tortura psicológica, né, que tem que ser utilizado no Guantánamo. Estou correndo, né? Estou acabando. Diante da prática de terrorismo, né, Posner, que é um juiz norte-americano e culto, né, enfim, quase foi levado à Suprema Corte dos Estados Unidos, esse juiz Posner escreve um texto que é chamado assim, a Constituição não é um pacto suicida. E ele tenta justificar, por argumentos pragmáticos, ele é um pragmático, ele tenta justificar medidas de interceptação telefônica, busca sem ordem judicial, tortura em presídios, tudo para combater o terrorismo. E é evidente que Posner está errado. A Constituição não é um pacto suicida, mas o maior suicídio que alguém pode cometer, em termos institucionais, é imaginar que tudo é possível em nome da paz pública. Há vários textos e há várias normas aqui sobre expedição de... Doutor Flávio. Estou concluindo. Doutor Flávio, é o seguinte, eu estou escalado para falar aqui. No princípio eu terei 1 hora. Eu estou cedendo meia hora do meu tempo. Fale mais meia hora, por favor. Eu estou concluindo já, na verdade. Eu estou em plantão hoje, na verdade. Calma já responder. Mas, enfim, são vários dispositivos, eu tenho um exame caso a caso, mas, enfim, interceptações telefônicas que podem perdurar indefinidamente, ou decretadas com base em notícia apócrifa, né, com base em missivas apócrifas, notícia criminosa anônima, tudo isso é crime. Mas o que vai gerar o problema na prática quando isso for apurado? Vai ter que provar esse elemento subjetivo especial que está previsto no artigo 1º, tá? Porque, veja, a legislação trata inclusive da oferta de denúncia sem justa causa, oferecer uma denúncia sem justa causa, mínima justa causa. Nós não estamos falando aqui de que a justa causa é pouca ou insuficiente, é a ausência total de justa causa. Nós temos decisões que são verdadeiros absurdos, né? Isso ocorre no cotidiano forense, os senhores sabem. Agora, isso não pode ocorrer. Isso não pode ocorrer, porque quando o advogado comete erros, os senhores sabem que é obrigação de meio, não de resultado, mas quando o advogado não tem o tirocínio adequado, não utiliza a técnica, ele pode ser demandado no cível, quando menos. Magistrados não respondem pelas decisões que tomam no Brasil. Inclusive, a própria noção de erro judiciário para indenização, que está prevista lá no artigo 575, é raramente aplicada. A noção de erro judiciário pressupõe um dolo, né? Ou alguém que cumpra a pena muito além do prazo. São raras as vezes que os senhores vão se deparar com a efetiva responsabilização de algum magistrado, tirando os casos de verdadeiro desvio que ocorre, né? Por vezes, enfim, não é porque passou num concurso, eu falava isso bastante do meu pai, né? Não é porque o cidadão tem um diploma na parede que isso é atestado de honradez, isso quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada, absolutamente. Bom, divulgar, essa é interessante, né? Divulgar a interceptação telefônica, né? Artigo 10 da Lei 9296, artigo 28 dessa lei, né? Nós temos casos bastante aí. Acontece o seguinte, por muito tempo, agentes policiais hermeneutas, os juízes colhiam lá o que os policiais estão interpretando da lei de interceptações, né? Os policiais interpretam os diálogos e trazem um resuminho para o magistrado. Os juízes decretam 2 anos de interceptação telefônica de alguém, mas não vão escutar 2 anos de conversa de alguém, porque imagina o trabalhão que é isso, né? Tirando as conversas mais picantes que talvez alguém tenha interesse em ouvir. Mas é normal, é da vida. Daí o que acontece? O agente policial hermeneuta faz um resuminho aqui quando ele diz que é branca, não é camiseta, que é cocaína e tal. E logo depois um pedaço desses diálogos é jogado na imprensa, cria uma cobrança social, daí quando alguém vai definir um habeas corpus que tenham visto no processo,
fazem uma passeata na frente da casa do ministro ou do juiz. Essa aliança entre uma parte da imprensa, que é uma imprensa que está alimentando uma cobrança social por punitivismo barato, porque a questão não é a punição, senhores. A punição, por vezes, é devida, abstraindo o debate sobre a legitimidade disso, mas a punição é devida, mas ela tem que ser feita de um modo adequado, com serenidade e com face das provas que são colhidas. E não porque tem lá uma passeata de pessoas com tocha acesa, querendo a cabeça de alguém, um inimigo público de ocasião, né? Prorrogação injustificada das investigações e prejuízo do investigado. Inquéritos podem durar 5, 6, 7 anos. Artigo 31 da lei. Negar acesso ao inquérito policial sem fundamentação. Súmula vinculante 14, artigo 32 da lei. Exigir informação em cumprimento de obrigação sem amparo expresso na lei. O Ministério Público às vezes vai e pede uma exigência, lá, uma recomendação ou uma requisição e não está indicando qual a norma que se aplica. Artigo 33, carteirada de autoridades públicas, artigo 33, parágrafo único, é crime, né? Algo, infelizmente, ainda comum. São vários tipos penais e eu não tenho como tratar de todos eles, né? Atribuição de culpa na imprensa. Nós tivemos um caso aqui que levou até o suicídio de um reitor, que os senhores conhecem. Enfim, o inquérito no seu nascedouro, acabamos de fazer uma mandado de cumprimento de busca e apreensão, independente da qualidade dos agentes policiais envolvidos, dos quais gosto e respeito, mas a autoridade pega o microfone e já formou um juízo de censura de culpa para alguém que está sendo investigado por conta de um ofício que encaminhou. Isso leva, já num quadro de depressão, a um suicídio. Nós estamos falando de vida, senhores, e processo penal é o máximo de violência que o Estado pode exercer contra o cidadão, contra o sujeito, contra a pessoa, contra o indivíduo, enfim, numa democracia. Mas se os juízes devem constantemente invocam a lei, eles devem cumpri-la também. Ninguém pode se dar o luxo de descumprir as leis que invoca como fundamento de autoridade. Se como juízes, eu sou magistrado há quase 18 anos, né, ainda que seja juiz substituto por opção, eu não ligo para cargos, eu acho isso a maior besteira do mundo. Eu acho que não sou juiz, costumo dizer, eu trabalho como magistrado. Sabe-se bem que há pessoas que, se de madrugada acordarem no susto, a esposa falar, meu bem, dorme aí, ele vai falar, meu bem não, passei no concurso, silêncio. Enfim, é salutar. Mas os advogados gostam muito de verem juízes falando de outros juízes, não é o caso. Mas é salutar, senhores, e com isso que eu encerro, é salutar que temos em conta o seguinte, esse que é o ponto que nós precisamos trabalhar no fundo, que é uma obviedade, né? E é algo que eu repito à exaustão, né? Eu estava em Göttingen, na universidade lá na Alemanha, fazendo um curso de poucos dias, e isso é interessante, eu saio de madrugada de lá e vejo um monte de criança, adolescente, com bicicleta, bike parado, sinal vermelho, nada vindo de lá, nada. Eu penso assim, eu não sou um robô, eu não sou autômato, eu tenho capacidade de discernimento, eu furo o sinal vermelho e avanço. Acho que eles estavam errados, não tinha que parar ali mesmo. Num momento, eu senti uma reprovação social. No mesmo instante, olharam para mim como quem diz, esse cidadão não é civilizado, ele não cumpre leis. Ali é um excesso, né? Mas não adianta termos leis, senhores, se nós não temos cultura de cumpri-las. E essa cultura de cumprimento de leis, ela tem que vir do extrato social, mas sobretudo tem que ser dado como exemplo pelos juízes e pelo Estado como um todo. Se o Estado está punindo alguém por violar a lei, esse mesmo Estado não pode se dar o luxo de descumprir as leis. Ele não pode turvar a legislação. E no Brasil isso o tempo todo é sendo feito, como se pudéssemos negociar. Tudo aquilo que a lei diz 15 dias prorrogável por igual prazo, caso de ação telefônica, viram, né, anos e anos. A lei de presídios federais, né, a 10.671, artigo 10, diz lá, é possível ficar no presídio federal 1 ano prorrogável por igual prazo. A pessoa do sistema penitenciário federal, mais de 10, 15 anos, provavelmente, quase 15 anos. Ou seja, tudo parecido com o RDD em muitas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso, e para encerrar, é que essa legislação ela tem vários defeitos e ela vai ser questionada no Supremo, por óbvio. Mas o sistema penal é defeituoso. O sistema penal é um Frankenstein que, por mais que nós queiramos
deixá-lo bonito, ele não vai se tornar bonito, ele sempre vai ser feio. Agora, se ela tem esses defeitos, né, me parece que não aqueles que a JUF e outras instituições associações estão apontando, vício de iniciativa, o pretenso crime de hermenêutica, que a lei afasta de plano, ela afasta lá no artigo 1º, crime de hermenêutica. Se a lei tem esses defeitos, é salutar que nós possamos agora ter um momento de reflexão para imaginar que esses defeitos não são dessa lei, esses defeitos são do sistema, né? E concluo com a frase do Gilmar Mendes na DIN 312, quando diz assim: se o controle de validade das normas tem que ser bem feito, em matéria criminal, ele tem que ser feito à exaustão, né? E é isso que nos falta.